implementar uma Smart City de Paris. E eu tinha uma componente que era a comunidade, muito trabalhada já com a Microsoft e com a McLaren, e tudo se conjugou para que eu convidasse o prefeito de Paredes, que é outra cidade muito perto do Porto, quilómetros do Porto, a nos permitir desenvolver ali a cidade inteligente, que se chama hoje Planet Valley. Vamos construí-la, chama-se hoje porque é um conceito que deu a volta ao mundo nos últimos 3 anos, mas que é a primeira implementação prática de todos estes conceitos. Muitos dos temas que nós desenvolvemos na área das Smart Cities são válidos, são base em tecnologia que existe de grandes empresas tecnológicas, que eu vou falar delas, que são nossas parceiras, mas não é fácil introduzir numa cidade que já existe e, ainda pior, quando essa cidade é diferente da outra que está ao lado, e da outra, e da outra, e da outra. Portanto, os prefeitos são diferentes, as políticas são diferentes, as condições económicas são diferentes, e, portanto, a nossa plataforma tem de se adaptar a essa possibilidade e também tem de estar disponível para o retrofitting, que é, às vezes, o converter uma determinada área urbana dentro de uma cidade, ou então a regeneração completa, que é políticas que podem começar a criar impacto em toda a cidade, ou uma área metropolitana. E, portanto, temos aqui os 3 segmentos diferentes. Cidades novas, cidades que podem ter alguns núcleos urbanos incorporados em termos desta temática, ou então uma total intervenção poligonal. Portugal nasce assim para esta questão como ponto de referência para o Planet Valley, para o nosso conceito de Smart City, cidade inteligente de raiz. O que fazemos depois desse momento, há 3 anos e meio, 4 anos, até porque isto é um projeto PIN, projeto de interesse nacional para o setor português, o que nós fizemos foi ir buscar a demanda. Portanto, fomos procurar a necessidade internacionalmente de justificar não só a captação do interesse destas grandes empresas tecnológicas, que são lideradas por nós hoje no tema das Smart Cities, mas também, ao mesmo tempo, conseguir criar, especialmente nas instituições do governo, porque, embora o nosso produto da plataforma inteligente sirva também o interesse privado, as grandes empresas imobiliárias e operadoras, conseguem criar uma sustentabilidade diferente na forma que constroem, mas o impacto é, de facto, no setor público, onde se vai conseguir administrar o que melhor faz uma Microsoft, o que melhor faz uma Cisco, uma Philips e colocar tudo numa plataforma. Vocês, certamente, na vossa atividade já sabem muitas tecnologias que estão aí, todas sempre, como governo. O que nós conseguimos é integrá-las todas numa plataforma, porque essa plataforma vai gerenciar, através de dados e dos sensores colocados, toda essa informação. A Microsoft não quer saber se vocês estão a gerenciar a iluminação pública da Philips, mas se estão a tirar a informação dos seus sensores que passam na cloud da Microsoft, através do hardware da Cisco. Quer dizer, eles não querem saber porque cada um deles tem o seu negócio. O que nós fizemos foi colocá-los em plataforma. A McLaren, porque é que aqui é muito importante? Eu faço aqui só um parênteses. O McLaren, o carro de Fórmula 1, tem cerca de 120, 130 sensores. E são sensores provenientes de múltiplos fabricantes, estão integrados, não foram fabricados pela McLaren, são sensores adquiridos através mesmo da sua sofisticação no mercado de venda, e a McLaren desenvolveu uma solução tecnológica que permite que os protocolos desses sensores todos consigam ser modificados numa só caixinha, e falando em termos muito práticos, num aparelho que consegue reunir a informação desses sensores todos e fazer-os transferir para um determinado servidor um conjunto de informação. Isto parece ótimo, parece uma coisa muito simples, mas se eu vos disser que os 130, 140 sensores de um Fórmula 1 produz 6 megabytes de dados por segundo. Em caracteres, isto são cerca de 30 a 40 mil folhas A4. Okay? E esses 6 megabytes por segundo vão ser processados em tempo real. E quando essa informação chega ao servidor da McLaren, já chega com a informação processada, de modo a que os avanços tecnológicos que são feitos após a prova, em qualquer automóvel de Fórmula 1, são na base desses dados que chegam a representar, numa prova de Fórmula 1 normal, 5 terabytes. Eu não faço ideia do que isso é, a palavra é assustadora, porque parece ser uma coisa muito grande, mas quando eu sei que 6 megabytes que dão quase 30, 40 mil folhas de A4 caracteres, é muita informação. E
e é processada na opinião. Ora, esta solução tecnológica, e a McLaren, a nossa sócia, está na base de todo o nosso trabalho, é muito importante porque numa escala de uma cidade como São Paulo, essa mesma informação representa talvez uma quantidade de 100 milhões de sensores que produzem determinados dados, que podem ser informação sobre transportes, sobre energia, pode ser informação sobre aplicativos que eu, como cidadão, possa ter, que hoje em dia se consegue ter no smartphone, numa outra até nos próprios computadores. O que nós temos é, de facto, um cenário muito maior e esta tecnologia permite-nos pegar esses sensores todos. É impossível hoje, com a tecnologia existente, conseguir ter um trabalho em rede que envolva provavelmente nem 1000 sensores. E é possível hoje conseguir, com esta tecnologia, produzir esse trabalho com milhões de sensores. E onde é que eles estão? Quando nós, Living Planet, iniciamos este processo, quisemos criar impacto num setor muito importante, que é o setor da indústria da construção. É ele que movimenta tudo. É ele que movimenta a economia, é ele que movimenta todas as políticas das prefeituras, em termos de ordenamento, em termos de autorizações de construção, mas também é aquilo que não tem penetração tecnológica como qualquer outra indústria. Nós hoje temos em qualquer automóvel de 20 reais, 25 reais, mais tecnologia do que edifício mais moderno de Nova Iorque. E porquê? Porque todos os atores do setor industrial do automóvel, vocês são produtores no Brasil, sabem o quanto importante isto é, conseguiram criar uma plataforma eficiente, desde a cadeia de fornecimento até, de facto, à comercialização. E essa cadeia de fornecimento foi criando a otimização, de modo a que no processo de construção ou de produção se fossem otimizados os custos ao máximo. E o drama hoje, se houver um euro ou um real de desvio na construção do automóvel. É dramático. Na construção, nem um euro, nem 10, nem 100 reais, nem 1000 reais, às vezes, de derrapagem de custos, ninguém controla porque o erro humano é característica normal e é a forma como se constrói há 10 anos, há 30, há 50, há 100. Vocês vejam que hoje construímos exatamente da mesma forma que há 40 anos atrás, e alguns de vocês provavelmente até terão experiências para trás disso. Tijolo, cimento, argamassa, bolso e tudo. E é impossível perceber como é que se constrói hoje um Airbus, um avião que leva 400 pessoas, consegue-se construir 3 meses em 5 sítios diferentes, 5 locais diferentes. Vêm para a fábrica, são assemblados, no caso do conjunto, e mais 2, 3 meses vai para o ar com 400 pessoas e anda 8 km. O mesmo volume que a gente construa no edifício demora nos 18 meses, 20 meses e não pode mexer muito, senão parte, aparecem fissuras, aparecem incidências de vento. Portanto, é aqui que a Living Planet necessitava de um espaço físico para dizer vamos criar impacto na construção, vamos criar novos modelos, conseguir passar para a fábrica, para a usina, núcleos, blocos de construção, módulos de construção, de modo a que a sua implementação no local da obra seja muito mais sustentada, onde consiga criar muito menos impacto ambiental, mas também muito menos impacto económico. Porque nessa forma nós vamos conseguir otimizar custos, otimizar procedimentos, standardizar processos e vamos naturalmente criar uma maior eficiência, porque cerca de 90% dos erros humanos que existem no processo de construção de qualquer edifício não conseguem ser corrigidos. Ficam lá e são deficiências que se vêm a detectar um ano mais tarde, ou 10 anos mais tarde, se tivermos sorte, ou uma semana mais tarde, se tivermos muita sorte. Portanto, estas deficiências existem e todos nós entendemos que são normais, especialmente quem estiver aqui que seja a área de construção, mas é assim que se constrói. Claro que é assim que se constrói. Mas não é assim que se fazem automóveis, porque eu também estive nos automóveis históricos, sei que é um automóvel até com 20 anos, que é um automóvel hoje, vocês também sabem, mas eu sei que é um automóvel com 70 anos e que é hoje. E de facto é um setor, e a aviação, da mesma forma, e a construção naval, da mesma forma. Esses setores tiveram a participação ativa de IBMs, Cisco, Microsoft, Siemens, Schneider, Bosch, toda esta gente que está no nosso ecossistema, da Living Planet, mas eles tiveram esse impacto, não fizeram nada de construção. E a construção, sendo um elemento muito importante na definição urbana, que é a interatividade entre cidadãos, entre serviços, entre estruturas políticas ou culturais, tudo isso está em base de um procedimento mau, errado, e
Dou-vos assim uma introdução que foi grande. Vou-vos passar aqui uma apresentação que tem um pouco a ver com alguma consciencialização que a gente possa ter com as várias áreas onde a Living Planet naturalmente tem influência. Nós estamos na Terra há 10 mil anos, sensivelmente. A Terra tem cerca de 4 bilhões. Isto representa mais ou menos, assim, se fizermos uma extrapolação, o que é um ano de vida. Nós somos 3 segundos na vida da Terra, um ano. Okay? E eu diria que um segundo já foi, provavelmente o segundo está-se a esgotar muito depressa, e eu até diria que já estamos no terceiro segundo. Que nós fomos muito bons a retirar do planeta nos últimos 50 anos, especialmente nos últimos 50 anos, tudo o que nos existia, e agora estamos a ser muito maus em conseguir deixar este planeta mais ou menos em condições para as crianças de quem nós pegamos neste estado. Portanto, nós temos aqui um problema geral, e hoje em dia, felizmente, no nosso trabalho conseguimos perceber a consciência coletiva das pessoas para problemas que são reais, que nos vão afetar ainda na nossa vida, mas que vão, sem dúvida nenhuma, afetar e muito os nossos filhos ou netos, e, portanto, virão, caso a gente não consiga, de facto, inverter tudo isto. Como estamos no topo da cadeia alimentar, somos a espécie mais afetada, somos a espécie mais desprotegida, e uma coisa é certa, eu costumo dizer que quando nasci, em 1961, nós éramos 3 milhões no planeta, e hoje fizemos há pouco tempo 7 milhões. Portanto, em 50 anos nós conseguimos criar um esforço suplementar em termos de população. Não sabemos porquê, provavelmente porque a televisão ainda não existe em algumas casas, e então vai-se aumentando a população, mas o que sabemos é que temos aqui um problema grande, especialmente uma outra questão, que não é só o aumento da população, é a deslocação da população para as áreas urbanas. Em Xangai chega 1 milhão de pessoas por ano à cidade, vinda das áreas urbanas. Há dias em São Paulo, com os números em São Paulo são semelhantes. Em São Paulo, nos anos 60, voltas ao 1961, São Paulo tinha 8 milhões de habitantes, depois são 20 e tal milhões. Esta pressão existe em qualquer cidade, certamente existe em Campinas, e certamente existe em muitas outras cidades. Portanto, nós temos que ter esta consciência coletiva, porque nós próprios, mesmo que não queiramos ter grande afinidade com as questões ambientais e ecológicas, começamos a sentir pressão, porque a cidade já não consegue ser tão boa como era há um ano atrás, ou há 5, porque há mais tráfego, ou porque há mais criminalidade, ou porque há mais dificuldades de gerenciar atividades como seja a energia ou as águas. Tudo isto, de facto, a gente começa a sentir, e isso deve ter uma razão. Nós começamos no topo da cadeia alimentar, temos, de facto, uma posição bem mais crítica, até porque há um cenário que vocês devem compreender. Se a espécie humana desaparecer, daqui a 100 anos, daqui a 200, daqui a 300, conseguir inverter este ciclo, eu não sei quais são as especialistas divergem na perspectiva. Nós temos um planeta, depois de desaparecer, de voltar a recuperar tudo aquilo que a gente estragou. Os rios limpam-se, os lagos, e portanto pode demorar mais 1 milhão de anos, mas de facto nós somos um problema e temos que ter essa consciência. Portanto, a nossa pressão esgota de facto o planeta, como já referi. A geração que temos que fazer, temos que ajudar para não ser o planeta próprio a criar as reações certas e a falar connosco e deixar-nos com alguma angústia fora de todo este processo. O que é que nós temos hoje? Temos uma sociedade de consumo, os gestores, os governantes, quase que diria que nos mantêm sossegados com a população, seja aqui, seja no Iraque, seja em Moçambique, há pouco referia o seu projeto que foi concluído, e que tem natureza cultural completamente diferente, mas os problemas exatamente iguais. Portanto, nós temos capacidade de consumo, nós temos que dar consumo, temos que criar condições para comprar. Hoje, um jovem que chega ao liceu com 20 anos, provavelmente conhece 2, 3 mil logotipos, consegue identificá-los, mas se calhar não sabe sequer 2 espécies em extinção na sua região, ou outras coisas que são importantes, como de onde é que se vai buscar a água,
Provavelmente um pouco jovem de São Paulo saberá que a água se vai buscar a 200 km, podendo poder beber ou podendo tomar banho. Todas estas questões são importantes e isto leva-nos para a área da educação, daqui a pouco à frente vou falar, mas leva-nos para a necessidade de perceber, compreender, para poder isto. E de facto temos que inverter também esta necessidade do consumo. A pressão é elevada, como todos nós sabemos, mas temos que criar aqui, neste momento, uma nossa consciência sustentável, que é percebermos que, de facto, pela natureza económica que o mundo hoje em dia nos aperta, nos faz pensar, a crise chega de forma diferente a vários locais, mas eu diria que era uma crise absolutamente necessária para conseguir corrigir alguns defeitos graves e criar mais valias, tal qual fosse uma bolsa, mas o que é facto é que hoje temos provavelmente, eu falo em Portugal tem estado nas bocas do mundo, porque é um país que esteve em crise e esteve naquele grupo dos três maus, na Europa, o que é facto é que nós temos consciência, também em Portugal, que nós não mandamos muito em nós. A Europa, em logo, consegue aproveitar algum marketing relativamente a esta questão. De facto, estamos mal. De facto, fomos maus a gerir o nosso passado, 10 anos. Mas conseguimos ter algo, por exemplo, dos países como e aqui tem uma diferença gritante. Nós temos cerca de 5 a 6 mil km de autoestradas em Portugal. É pouco maior que o tamanho da distância que vai de São Paulo ao Rio, e numa faixa de 200 km de curva. Estamos aqui a falar de um país muito pequenino, que todos conhecem, mas que criou muitas infraestruturas, escolas novas, novos hospitais, e isso é que está a ser a nossa base neste momento de alavancar a nossa economia. Vai custar, vai ser lento, mas vamos lá chegar. Portanto, temos aqui o que eu falava sobre uma sociedade de consumos. Agora temos que ter consciência, temos que ir buscar novos elementos que nos permitam pensar, e o pensar é saber o que é que nós podemos fazer, nós cidadãos, todos nós, pais, tios, irmãos, o que é que podemos fazer, porque, como eu falei há pouco, a população aumenta dramaticamente e a própria concentração nas áreas urbanas ninguém para. Portanto, com todas as consequências que nós sabemos que isso nos traz. Temos que compreender, ao ter essa consciência, que é o primeiro ponto, é depois compreender como soluções existem, como se integram, e conseguir, de algum modo, levar-nos para tudo aquilo que é o nosso objetivo quando nós nascemos, que é de aspirarmos, de sentirmos que temos o direito de qualidade de vida. E esta qualidade de vida, que é relativa, cada um de nós tem a sua visão sobre o que é a qualidade de vida, para si próprio, mas para quem governa, para quem administra, para quem consegue estar numa comunidade onde nós estamos, porque é importante que qualquer pessoa que aqui esteja tenha qualidade de vida se ouvir na mesma comunidade. Porque isso vai reorganizar um pouco as consequências dos desequilíbrios sociais, vai fazer inclusão, portanto, social, vai permitir que os tais jovens consigam ter muito mais cedo, e não só aos 18 anos terem um impacto, estou desempregado e preciso ganhar dinheiro. Eles têm que ter consciência até 2, 3, 4 anos antes que é possível criar o seu próprio caminho, e hoje em dia a velocidade que o mundo tem em termos de tudo, não é só na questão tecnológica, é também no nosso próprio crescimento, mas como está pequenino, nós temos que ter, de facto, algum processo de dar aos jovens essas orientações, eles pensar que pode ser alguém com valor numa determinada função. E não esperar que, de facto, eles cheguem àquela idade crítica, que são adultos, são maiores, e agora eles já têm que pensar que, de facto, têm um problema nas mãos, que não têm emprego, que têm que conseguir dinheiro e têm que depois criar um conjunto de problemas para a sociedade envolvente, para o serviço. Tudo isto faz que, ao termos a consciência que tínhamos de ter as cidades inteligentes, e a cidade inteligente não é mais aquela cidade futurista, cinzenta. Eu escrevi um livro que provavelmente estará a ser publicado em breve. Há 2 anos atrás, seguiu o Florestal, a tal cidade inteligente onde construímos paredes, tamanho de cerca de 1.500 hectares, temos ali um núcleo urbano para 100 mil habitantes, mas tem um modelo económico especial, no nome do projeto imobiliário. É um projeto que vai comportar nesses 100 mil habitantes os tecnologistas de todas estas empresas que eu já fui referindo e outras que são nossos parceiros e que querem trabalhar num espaço físico comum para poder produzir mais rapidamente e testar em material as tais soluções que eu fui falando, a produção modular, construção inteligente, sistemas inteligentes de gestionamento de energia elétrica, tudo isso. É material e é nessa base que nós temos que
ter a necessidade de olhar com todos eles, que eles têm a tecnologia toda, e nós estamos a colocá-la na plataforma e temos a tal consciência do que é a cidade inteligente, como é que a cidade deve depois ser produzida. Isto é um aspecto da primeira fase, do Plant Valley, que são 50 e poucos hectares, 52, 53, e temos a nossa perspectiva de início da construção dentro de 6, 7 meses, porque, entretanto, temos neste momento vários projetos ao longo do mundo que nos obrigam a olhar para este plano com alguma preocupação. Eu, para passar à outra apresentação, diria o seguinte: nós neste momento ali no plano é um grupo de cerca de 100 tecnologistas. Pensam no site, depois poderão ter a oportunidade de visitar o site. Quem não puder dar um cartão nos vossos documentos, para um favor de enviar coisa no e-mail, nós fazemos sem muita informação sobre o que estamos a fazer. E então, eu sou responsável pelo projeto do Iraque, estive em Erbil, que é a capital do Kurdistão, há 6 meses, surpreendeu-me. Aliás, a minha filha, quando eu cheguei a casa e falei, disse ela: "Pá, porque é que isso não aparece na televisão?" Todos nós temos a ideia do Iraque um local destroçado, e de facto é. A zona do Kurdistão é uma zona do norte do Iraque, que está com uma estabilidade política muito importante, há sempre muito tentado em 2006, 2007, mas consegue estar, neste momento, com um potencial de crescimento fantástico. É uma cidade que tem capacidade de ir até aos 10 milhões de habitantes, está no Planalto, é Erbil, podem pesquisar, que isto é interessante, até que tem um núcleo histórico que a Unesco agora protege, que é considerada a primeira cidade do mundo, com uns milhares de anos, 3, 4 mil anos, no tempo de persas ou anterior a isso, que é no centro de Erbil, mas Erbil tem cerca de 1,5 milhão de habitantes neste momento. Espera crescer muito, sabe o que pode fazer e tem uma topografia que lhe permite abordar esse crescimento. É uma cidade com vidas largas, é uma cidade com jovens mulheres de 20 anos a produzir automóveis, que são muçulmanos. É uma cidade que tem os cursos espalhados pelo mundo, é uma cidade que tem internet, que tem lojas Benetton, que tem centros comerciais, que tem um aeroporto que tem voos 6 voos diários da Europa para Erbil. Portanto, é de facto um enclave que está ali, que funciona neste momento muito aposto entre a Turquia e Bagdá, Bassorá e todas as cidades do mundo. Serve de posto entre a Síria, não tanto agora como lá estive, porque não é tão grave, no que diz respeito a produtos agrícolas e produtos alimentares, para o Irão, que atravessa a Erbil ou para o sul da Bagdá. É um núcleo com uma capacidade de expansão muito grande, tem tudo e precisa de tudo. Portanto, precisa de facto de enquadramento do plano, de uma noção exata de como é que eles podem crescer. Estamos com algum trabalho já desenvolvido. A mesma coisa se passa em Moçambique, em Tete, que envolve algumas empresas brasileiras, nomeadamente a Vale do Doce, Camargo e a Brest, que é uma nova cidade que vai ser construída no norte, na província de Tete, que vai comportar um crescimento económico muito acelerado por causa da reconversão de gás de cabaça, por grandes projetos agrícolas muito importantes e também pela exploração do terreno rural, pela viticultura, mineradora australiana. E, portanto, esta necessidade de capacidade de 30 a 40 mil habitantes é imediata. E, portanto, para lá disso, Tete, como cidade, tem cerca de 100 mil habitantes, a capacidade está em cima, mas a cidade também. Portanto, também ela vai ter que ser agasalhada e retirada de onde está, e é uma forma de, entretanto, este crescimento que vai ser feito, vai aumentar a pressão sobre esses 30 mil habitantes, o que quer dizer que provavelmente o projeto vai ser bom. Temos, entretanto, um projeto na Arábia Saudita, que inclui, com o governo saudita, a necessidade de uma plataforma inteligente para 4 cidades. Não é uma área metropolitana, são 4 cidades sauditas. Temos um projeto em Londres. O projeto em Londres é o prolongamento dos Jogos Olímpicos da província de Greenwich, no centro de Londres. A Living Planet está a trabalhar com o governo de Londres já com uma equipa para desenvolver algumas tecnologias que permitam, tecnologias de construção, tecnologias de orientação, de infraestruturas, que permitam que, após os Jogos Olímpicos, não tenhamos ali um problema social e até, às vezes, qualquer económico, como aconteceu em outros projetos de cidades culturais ou dos Jogos Olímpicos, em que depois a estrutura que é construída não tem a utilidade da eficiência da forma de organizar. Isto vai servir para impactar em Londres em várias áreas, nomeadamente transportes, energia e educação.
educação ali é vista numa perspectiva de inclusão social, basicamente. Newman, que é uma das freguesias, ou uma das vilas de Londres, nesta zona, é considerada nós chamamos de local freguesia, volto a dizer, não sei como é que vocês lhe chamam, é a região mais deprimente, com mais conflitos sociais, com mais problemas de inclusão da Europa. Portanto, é muito grave neste momento o problema e por isso uma das prioridades foi conseguir gerar a autoestima naquela região, conseguir perceber que um grande evento económico, para lá de ser disruptivo, possa criar impacto nessa região. Temos ainda a Almere, que é uma cidade ao lado de Amsterdão, que tem também o retrofitting. Temos o retrofitting, quer dizer, vamos interferir na regeneração, vamos ter um núcleo urbano a ser construído dentro dessa cidadezinha, mas vamos impactar em toda a região e também em Amsterdão, com várias questões. E temos também, recentemente, e eu tenho trazido mais ao Brasil, que é São Paulo, estamos a estudar a possibilidade com a Microsoft e com mais algumas entidades de desenhar uma primeira plataforma, não só para São Paulo, mas para as outras 12 cidades da Copa, que é uma justificação para se conseguir avançar com a tecnologia. E, portanto, se vamos conseguir avançar com a tecnologia, vamos conseguir avançar com algumas plataformas. Portanto, são projetos que ainda estão um pouco claros relativamente aos elementos que vamos incluir, mas para vos dizer que Campinas, e na perspectiva da região metropolitana, é, na Living Planet, uma primeira experiência de envolver uma área metropolitana. Quer dizer que teremos que olhar as soluções, e elas vão ser faladas mais à frente, que cria impacto na região e não propriamente na cidade. É evidente que isto é fácil para nós identificar estas soluções, o que é muito importante é que vocês percebam esse lado para poderem vir ao nosso encontro e entenderem quais são as prioridades e quais são os timings, quais são os espaços temporais que nós vamos querer para evoluir com estas soluções. Evidentemente que, como eu referi há pouco aqui em conversa, todos nós temos consciência de que há temporal. Quanto mais estamos numa noção mais global, quanto menos estamos nessa noção global, temos que ter consciência de que algo tem que ser feito para que a gente chegue lá. Agora, numa perspectiva muito rápida, e depois de conhecer Campinas e de interagir através daqui da parceria que assinamos com o CIP, da Água da Vida, e olhar para Campinas, porque senão, eu acho que há 3 meses atrás Campinas sabia que existia Campinas, evidentemente, mas não tinha a noção sequer queria, nem sequer cá vinha, quanto mais queria estar a trabalhar tanto, até porque este assunto, independentemente de ser ou não, futuramente, daqui a umas semanas, daqui a uns dias, um assunto oficialmente para Campinas, entendam isto uma visão, e uma visão que nos serve a nós dizer, serve a mim, em termos de exercício, que fui buscar um conjunto de informação que tive que colocar em eu olhei só para ver se eu estava a saber, mas estou, ok, desculpa, eu acho que é isso. Mas também pode captar tal interesse do consulado, dos responsáveis até do próprio governo de Estado e do próprio governo federal, porque cada momento nos pode ser um exemplo replicável. E esta forma que nós interagimos é completamente replicável, é possível de levar para outro cadeira. Campinas. Para Campinas, pensamos sempre que uma plataforma de cidade inteligente tem que correr todos estes fatores e muitos outros. Temos aqui talvez os mais prioritários, normalmente são, mas são áreas extremamente importantes. Não só porque quem a gera e faz o seu gestionamento leva neste conjunto de áreas 90% do seu budget, do seu orçamento, ou mais, mas porque também são estas áreas que vão ser elas as primeiras a trazer benefício através de uma plataforma tecnológica. Eu dou-vos aqui embaixo uma ideia de vários parceiros nossos, que cabem aqui todos, mas são parceiros que nos têm em cada uma das áreas alguma ferramenta, algum componentes que constroem a nossa plataforma, que nós chamamos Urban Operating System. O Urban Operating System é ter, através de todas estas soluções tecnológicas, já sensores distribuídos de uma forma massiva. Uma Philips que possa chegar aqui à prefeitura, Campinas ou outra qualquer, e dizer assim, nós temos um posto de iluminação pública, podemos tirar a rede, desligar a rede, ele é autónomo, consegue ter uma painel fotovoltaica que produz energia suficiente
para eles estarem, inclusive, a ser durante uma semana. Portanto, a eficiência que vamos conseguir, ou por utilizar LEDs, ou por usarmos, de facto, a folha de energia solar, permite-nos ter esse posto off-grid, que é isto dizer, fora da rede. Isto tem um impacto muito grande, porque os custos que a prefeitura tem só com a educação pública vão ser devastadores se puderem pensar que eles podem ser reduzidos. Passa-se em paredes, neste momento, uma ação muito rápida de paredes que é imediatamente implementar paredes avançadas a 20 mil habitantes, muito pequenino, mas mesmo assim tem 20 mil postos de iluminação pública e consome cerca de 750 mil euros, dá R$ 1,5 milhão de energia por ano. Ora, este valor pode, com esta tecnologia, eu estou a usar este exemplo, pode com esta tecnologia reduzir cerca de 50% ou até menos. E a FIP se faz este investimento. Negocia com a prefeitura os futuros dos savings, portanto, de que se vai poupar em termos energéticos, e é daí que retira o seu benefício. Faz um acordo a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos, e a prefeitura, em vez de pagar os R$ 1,5 milhão por ano, exatamente, R$ 1,5 milhão por ano, paga só 150 mil, ou 700 mil. Portanto, isto é um exemplo onde depois o posto de iluminação pública que tem na sua componente eletrónica mais 15 a 20 sensores que me vão dar leituras de qualidade do ar, vão dar leituras dos técnicos, por exemplo, vão dar informação sobre parqueamento, estacionamento, vão dar informação sobre segurança. Posso ter câmaras de vigilância desde que atuadas em inclusão de um alarme de pânico e não contínuas. Vários cenários onde se possa proteger os dados dos cidadãos, que é um problema na Europa, portanto, mas que me permita criar soluções em cima de um simples posto de iluminação. Temos mais, temos outras aplicações, por exemplo, detectar, e em São Paulo isto tem sido grave, temos um pouquinho também, detectar fugas de gás metano. A presença de gás metano pode ser detectada hoje com sensores e com um espectro muito largo e evitar os problemas do shopping de centro norte. Por exemplo, eu penso que já havia abril, mas fechou. São Paulo cresceu por cima dos lixões e, de facto, as fugas de metano são autocontroláveis, que se produzem nos resíduos, mas temos ainda a possibilidade de criar soluções de gestionamento de tráfego, em que eu possa ter pela iluminação pública uma leitura do que é que se está a passar relativamente ao tráfego e poder acionar dentro do sistema operativo urbano reações, de modo a que ou os sinais de trânsito luminosos possam abrir mais tempo num determinado local e abrir menos no outro, para conseguir afastar esses constrangimentos de tráfego, ou o próprio sistema, a própria rede de informação desse posto de iluminação pública que representa, dar informação a mim, para o meu automóvel, através do meu celular, para eu ir para essas zonas. Ou ainda, jogar com essa informação nos ónibus, com a informação do ónibus a saber que eu estou num determinado local que ele vai demorar 20 minutos, ou que vai demorar 2 minutos. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que, mais uma vez, e só por exemplo da FIT, vão fazer produzir dados, e tudo aquilo que a gente monitoriza, compreende, e se a gente compreende, consegue gerar melhor eficiência da forma como opera. Seja nos recursos, seja nos resíduos, seja em qualquer uma das atividades que hoje na cidade enfrenta, tem custos graves e vocês sabem isso muito melhor do que eu. Temos estes parceiros todos, como eu falei há pouco, com uma componente muito importante da nossa plataforma. O sistema operativo urbano consegue produzir soluções que vão criar impacto nestes e outros setores. Quem está a beneficiar com tudo isto? O cidadão, eu, qualquer um de vós, como os utilizadores deste espaço urbano. Uma das outras grandes consequências para o tecido económico local é que nas plataformas que nós criamos é muito importante a participação dos parceiros locais. Sejam instituições, sejam organismos de Estado, sejam empresas, sejam jovens que querem criar dentro deste cenário económico e, portanto, vejam-me logo aqui tocados para o ar, não é assim, mas conseguimos produzir aqui atividade económica mais sustentável, nova, que vai poder incubar novas ideias dos jovens, vai poder permitir que milhares de soluções, milhares de oportunidades possam ser identificadas mais rapidamente.
Dentro destes conjunto de parceiros, temos parceiros, por exemplo, para gerir capital semente. Nós na Europa chamamos de capital semente, não é bem capital turístico, é capital de incubação para ideias, para empresas. E eu vou falar de uma empresa que é a LOR, já à frente, que é um exemplo vivo. Os jovens hoje têm um potencial muito grande. Tem muita responsabilidade de identificar já as autoridades, não estou à espera que sejam os adultos. Eu costumo dizer que cada jovem tem direito à educação, desde que eu possa pagar. Mas todos os jovens que são formados, e aqui provavelmente acontece da mesma forma que acontece em Portugal, acham que têm direito ao emprego. E não é assim, não há emprego. Nós estamos com uma faixa de 13,5% de desemprego e 65% desse emprego dos jovens. Portanto, temos que dar essas tais ferramentas aos jovens para poderem ver que o futuro está qualificado, mas eles têm uma parte ativa nesse futuro. Portanto, é importante nós criarmos este ecossistema em empresas tecnológicas, em empresas de serviços, em empresas industriais, entidades públicas, organismos público-privados, as universidades, as escolas, porque é dessa forma que nós conseguimos criar um ecossistema, criar uma base de trabalho que possa envolver todas estas entidades. E os nossos parceiros, quando são parceiros internacionais, eles já operam a Cisco, a Microsoft, a IBM, todos eles já operam aqui no mercado brasileiro. Nós estamos a fazer um grande esforço em dizer a eles que há uma oportunidade de negócio em Campinas e que eles devem ir. Não, eles já cá estão. Nós estamos a provocá-los, alinhados nos interesses particulares que os estratégia política, os estratégia económica, os responsáveis da área de Campinas entendem que deve ser. Já falei nestes projetos, já falei aqui na audição, mas cada um deles tem áreas de foco muito importantes, basicamente são quase sempre as mesmas. Quando nós analisamos Campinas, nós temos aqui um cenário, eu costumo dizer que enquanto nós aqui estivemos, não sei quantos bebés nasceram, quantos milhões de dados foram descarregados na internet, todo mundo não para. De facto, nós temos uma visão em termos de tempo relativamente à nossa ação, e talvez por isso é que a Living Planet cresceu rapidamente em termos mundiais. Nós recebemos este ano, passou o World Economic Forum, o prémio Tecnologia, Universidade dos Anos do Facebook, que permeia, de facto, um rápido crescimento tecnológico. E tentamos muito orgulhosos nisso, apesar de ser a base dos nossos parceiros. E também em 2010 tivemos a cerimónia do Prémio Nobel, nas 3 cerimónias do Prémio Nobel, onde o nosso projeto foi apresentado como uma referência em termos de desenvolvimento social, económico e ambiental por base da tecnologia. Vamos estar na cerimónia RI+20, provavelmente vocês saberão o que isto é, passa-se no nosso país. Se não sabem, talvez será interessante virem a perceber que vai trazer impacto, sem dúvida nenhuma, para todos nós, independentemente de estarmos aqui ou não estarmos, e é uma cimeira que vai, provavelmente, definitivamente, alertar as consciências de toda a gente. Há um movimento de uma criança de 12 anos que foi feito na anterior cimeira, há 20 anos atrás. Se vocês procurarem na internet cimeira RI+20, não me lembro qual é a outra, mas provavelmente vão ter esse movimento de um jovem de 12 anos, que é impressionante. É impressionante porque ela fala precisamente daquilo que eu estou a falar, da tecnologia, mas da necessidade que vimos no início de mudar alguma coisa. E eles reclamam exatamente que o mundo que eles vão ter de retorno não serve, não presta para eles, não lhes vão dar a garantia de poderem mudar, porventura, até viver tanto como nós, como avós ou como pais podemos viver. Portanto, 3 a 6 meses nós temos em perspectiva de propor à região metropolitana um cenário de trabalho criativo que vai envolver entidades de tecido local que possam colher as informações, as prioridades e perceberem quais são as nossas tecnologias e onde é que nós poderemos, de facto, criar uma primeira abordagem sobre o que é o impacto inteligente, que vai criar impacto nas 20 cidades da região metropolitana, em várias áreas, mas que também tenha uma noção exata de quais são as prioridades, pode dizer políticas, económicas, é muito fácil querer fazer coisas importantes, mas hoje em dia, falamos muitas vezes, temos que ter muito menos dinheiro para fazer muito mais coisas. Portanto, a eficiência é dessa forma que se consegue criar. Nós temos a vantagem de conseguir buscar as tecnologias todas dos nossos grandes parceiros. A IBM está a fazer um trabalho fantástico com a Cisco do Rio, mas falta muito ação.
A Microsoft está a fazer um trabalho em Nova York, falta muito, e portanto nós conseguimos ter essas componentes, porque são eles que estão a fazer ter essas componentes. Portanto, 3 a 6 meses é um trabalho que vai envolver, inclusive, os meus parceiros-chave, se fala de transportes, a Philips é importante, a tal comunicação que nos leva, permite-nos ter, tal qual no Bluetooth ou no Wi-Fi, comunicação através da luz. E, portanto, são soluções que nós podemos implementar rapidamente, que trazem uma vantagem em termos de eficiência muito grande, mas todos eles vão participar desta primeira análise. 6 a 12 meses, uma primeira plataforma foi criada e é preparada para ir buscar os recursos necessários, ou editorial, ou qualquer outra estrutura de apoio, para se implementar um conjunto de primeiras soluções estruturais, muito importantes, que elas sejam a primeira base de um outro projeto que pode ir a 5 anos ou a 50. Eu fui nomeado há 2 semanas, um dos 30, eu não sei porque é que eles o fizeram, estou muito orgulhoso disso, mas foi de surpresa, um dos 30 especialistas nucleares da Comissão Europeia, que é a trabalhar nos próximos 3 anos para definir o que são as cidades do futuro em 2050. É interessante, é um desafio fantástico, principalmente as outras 30 pessoas, outras 29 pessoas, são pessoas de múltiplas áreas, portanto, vai ser para mim também uma experiência pessoal muito interessante, nós estamos finalmente já para a primeira workshop, mas o que quero dizer é que nós temos que ter consciência de que a tal velocidade que temos, o mundo não é o que se vai passar daqui a 5 anos, provavelmente, é muito bom porque as coisas chegam rapidamente. Temos que pensar em termos de estratégias, quanto importantes, de facto, a planos muito mais abrangentes. São Paulo, por exemplo, pensa neste momento no 2020, é um número interessante, mas é um número que obriga a que se comecem a criar, de facto, balizas ou lagos de ação para se poder produzir essa valência ou esse valor em termos de que se espera em termos de estratégia. Que algumas soluções vários transportes que estão graves, tudo isto pode ser dado pelas mesmas infraestruturas, portanto já não são mais silos muito distantes, são áreas que podem ter uma importância excepcional e terem as cidades conectadas numa mesma plataforma. A plataforma não é equilibrada. Nós estamos aqui a falar de sensores. Há dias um estudante que dizia assim, mas isso é controle. Não é. Nós temos nos nossos carros, provavelmente, um sensor que acende as escovas para o sol, ou o sensor do nosso prédio que acende a luz do. Nenhum desses sensores nos retira qualquer tipo de privacidade. Nós temos que sensorizamos, conseguimos monitorizar, conseguimos gestionar tanto. Vamos falar agora de uma questão que é relevante para todos, que é a educação. De várias componentes do que falei, a educação é para nós relevante. Temos apoio esta startup, é formada por 3 jovens, eu vou passar isto mais rapidamente, até para vos dar qualquer tipo de questões. É uma plataforma educativa que tem que ter uma visão alinhada com o que eu referi aqui, mas fundamentalmente focada num impacto. A educação não pode ser mais só a educação. A educação tem que pensar que cria impacto num município muito mais alargado em termos de comunidade. E a LOR desenvolveu um conjunto de atividades. Eu vou passar rápido, depois posso partilhar com vocês de outra forma. Falei uma startup que nasce de 3 jovens universitários, na área de design, estou na área de design social. Eu sou consultor, advisor desta empresa, que também, grande parte dos temas que eles querem partilhar são os nossos principais temas de mensagem e muita da tecnologia que nós temos, as surfaces interativas ou outros cenários para a mobilidade nas cidades ou para a interação dos cidadãos, são também bases de trabalho para eles. Portanto, foi formado nos 3 jovens, já referi, tem estudos das bases de transferências tecnológicas, desenvolve essencialmente 4 plataformas, plataforma de registro de espólio memórico, já falava do que é, plataforma de educação sustentável, que vamos ver mais detalhe, redes sociais físicas, plataforma de inovação de indústrias criativas, e aqui temos a inclusão, temos um conjunto de fatores muito importantes na sociedade. O objetivo é, de facto, ir buscar a experiência individual e transportá-la ao cliente. Hoje em dia, uma pessoa
pessoa de 70, 80 anos tem experiências de vida, tem algumas experiências que deveriam ser partilhadas, é o seu património, e quando ela morre, isso vai também. O que ela vai buscar é um conjunto de informações que permite prestar documentos, um conjunto de legislações, que permite construir, criar uma base de dados que permite tirar daí depois ferramentas importantes para várias questões, nomeadamente para a educação. O PEN, portanto, a plataforma de registro de memória, funciona como uma ferramenta de marketing também. Se quiser fazer um registro de memória de um lavadouro antigo, por exemplo, vou buscar um conjunto de pessoas que o lavadouro antigo indica para serem registradas, são pedidos de depoimentos, é construída a história da empresa em função desses depoimentos, com alguns aspectos mais adicionais, como fotografias ou outros documentos históricos, e se eu tiver a entrevistar pessoas que trabalharam no lavadouro antigo nos anos 20, ou foram clientes ou professores, ele de facto começa a construir uma história da empresa que é importantíssima em termos de marketing para a própria empresa, que de outra forma ela não conseguiu. Isto passa-se para cada um de nós também e passa-se para qualquer um de vós, sem dúvida nenhuma, que é como é que nós podemos partilhar com alguém. Eu é fácil, estou aqui com pessoas a ouvir e outros cenários, é fácil partilhar, porque a gente sabe, alguns sempre as pessoas querem saber, mas pelo menos nós pensamos que há muita informação que nós temos, passamos aos filhos, aos netos das nossas experiências e que deve ser dividida e compilada. E aí está, por exemplo, grande parte da informação, da experiência. Nós estamos a fazer um trabalho com ela, com a Lore, digo ela, são duas meninas e uma rapaz, ou seja, falam sempre das meninas, ele gosta muito, mas elas têm maioria. Estamos a fazer um trabalho com a Associação Florestal Paulo-Lima, que é ir fazer depoimentos das pessoas que vivem, os nossos nativos minorizados rurais, os nossos indígenas, e retirar deles informação que é muito importante para a sensibilização florestal, a agricultura, tudo isso, que quantos jovens hoje sabem como é que nasce uma cenoura? Poucos. E há uma história engraçada, uma criança que foi aprender a desenhar uma linha, ela disse não frango, nada. Que eles não conhecem as línguas. Vocês aqui poderão ter essa oportunidade, eu tive, infelizmente, mas nós não conseguimos ter nos jovens essa ligação à terra, ligação à naturalidade, à natureza. Este tipo de informação vai ser extremamente importante. Por isso, e essa que vamos ver mais tarde, essencialmente um programa de interação que permite que a educação ambiental, as mensagens, consigam chegar às crianças com procedimentos mais avançados em termos de educação. Temos as redes sociais, quando a gente consegue identificar os indivíduos, quando consegue passar essa experiência para outros indivíduos, passamos a ter uma rede social que não seja um Facebook ou outra qualquer, que tem coisas positivas e tem coisas negativas, mas que seja uma rede social física e que na realidade consiga gerar interação. Fala-se muito que hoje em dia o mundo está conectado nas redes, mas vocês vejam este exemplo. Eu posso falar com alguns conhecimentos, que não uso redes sociais, qualquer dos modos tem coisas boas, tem coisas menos boas, mas sou capaz de ter 3.000 amigos. Eu poderia dizer assim, para que é que eu quero ter aqueles 3.000 amigos? Mas a gente tem 3.000 amigos, ou 4.000, ou 3.000, ou 100, e provavelmente eu viajo com 3 ou 4 no mesmo metro, ou no mesmo ônibus, e não os conheci. Portanto, é uma ilusão. Nós estamos de facto isolados, a pensar que estamos comunicados, estamos isolados, e temos que trazer para o espaço físico, na área comunitária, na nossa vida diária, as vantagens da rede social. É muito bom para mim chegar ao hotel a São Paulo e saber que existe alguém lá que gosta de falar sobre smart cities, ou gosta de falar sobre automóveis antigos. E sim, senhor, eu poderia estar disposto a tomar um café ou fazer até um trabalho mais alargado, e é aí que nós temos que nos expor que estamos a proteger. Esta exposição protege-nos, porque o que se passa na rede social hoje é uma rede social que também nos está a criar muitos problemas e as utiliza. Toda a informação que é depassada ou não na nossa vida é totalmente pública. E há um caso curioso recentemente em Portugal, em que o indivíduo que, por ter referido qualquer coisa relativamente a uma atividade entendida como criminosa ou terrorista, não pôde concorrer ao trabalho de governo. Entretanto, essa informação estava lá colocada no jornal local que temos de informação. Temos de ter essa consciência, porque se quer ter redes sociais físicas que a gente possa tirar partido. E depois, todos estes cenários, e vamos já ver aqui quando está só a questão da educação, vai gerar muitos distritos.
vai permitir que novas tecnologias tragam novos empregos. E tem que ser os jovens a perceber isso primeiro que qualquer um. E vão ser os jovens, sem dúvida nenhuma, a criar. Já sabe quando foi o boom da internet, o boom do software, eram os jovens que ganhavam nessas oportunidades e que faziam as primeiras empresas que geravam, de facto, atividade económica. Há aqui novas atividades económicas, e especialmente o que é esse programa educativo que vou mostrar, tem muita atividade que vai permitir jovens educados, jovens sem formados, criar as suas próprios negócios, criar as suas indústrias, e mais uma vez, são perspectivas que podem estar no cenário muito perto de outras perspectivas, como seja o artesanato, como seja o teatro, como seja um conjunto de outras atividades. Portanto, e essa é uma das áreas que vai explicar a criação desta plataforma. O impacto do PIESA na região do Plantilha, já estamos aqui a falar da educação, é bastante interessante, vai poder unificar uma estratégia, mas mantê-la perfeitamente conectada, nem que seja até com os próprios jovens, porque eles podem estar em tempo real, naturalmente, em contato com os seus amiguinhos de outros locais, e a falar daquele assunto que eles vão ser especialistas em poder falar, e já vamos ver porquê. E, portanto, é uma oportunidade neste momento de, o exemplo que eu dei relativamente ao Urban System, para a agenda do critério, temos aqui o componente da educação a poder justificar já, ou a dar cor ao que referimos em termos de conectividade dentro da agenda. O reflexo da interação que nós vamos conseguir na questão da educação. Está aqui, portanto, está extenso, mas basicamente tem a ver com a possibilidade de levarmos as novas tecnologias, novos procedimentos. Temos aqui, por exemplo, a turma da Mónica com a máquina de quadrinhos, que é uma das parcerias que a LOG desenvolveu. O Maurício Sousa entende que há aqui uma oportunidade muito interessante de colocar a banda desenhada e uma senhora que hoje é adulta, mas que passa por menina, a Mónica, a turma da Mónica, eu costumo dizer que deu 3 gerações em Portugal, porque há 30 anos com o segredo da turma da Mónica. Mas ainda é no tempo, mas aqui é de facto, aliás, que é o embaixador das Nações Unidas, e portanto é um tema muito importante para as crianças do princípio fundamental, entre os 8 e os 10 anos, que é aí que a LOG baseia muitas das suas mensagens em termos educativos. E portanto é um dos exemplos. Temos, por exemplo, na videoconferência, a possibilidade de colocar as crianças com o mínimo de recursos nas escolas em contato com os outros, da escola ao lado, da escola de Pedreira com a escola de Linho, ou com a escola de Santo Meio Príncipe de Angola, no determinado nível de opinião. Hoje temos essa tecnologia. Eu hoje posso chegar a uma zona remota de Moçambique e colocar uma criança numa escola que nem janelas tem, em tempo real, a conversar com uma criança com um professor em inglês. Se temos esta capacidade, por que é que não a desenvolvemos? Por que é que não a colocamos, de facto, disponível? Isto custa dinheiro, custa alguns custos, mas depois a comunicação, a internet, ela já existe. A cloud, a nuvem já existe. Portanto, este é um dos elementos. A realidade aumentada, por exemplo, que é outra das ferramentas que é interessante, o que vemos ali na mão daquele professor, esse um pouco mal, é o automóvel que não existe. Ele é virtual, que a realidade aumentada permite-nos, através de um algoritmo ou um código, desenvolver uma imagem através de uma câmera web ou dos óculos espaciais. Mas isto é uma ferramenta muito importante. Eu estou a ensinar uma criança que é um vulcão e eu poder mostrar o vulcão em cima desta mesa com um desenvolvimento holográfico através do computador é fantástico em termos de experiência. Não é fantástico em termos de experiência ela poder interagir, não será fantástico em termos de experiência ela poder mexer, trabalhar em superfícies interativas, em superfícies de toque, em superfícies de arrasto e que ela consiga produzir uma coisa muito importante, que é a motivação dentro dela. Estamos a ensinar coisas iguais com processos novos. Eu costumo dizer muitas vezes que hoje uma criança de 10 anos vai para a escola com milhares de horas de internet já, com o celular, com os jogos, muitas horas de jogos, e vai ler o mesmo livro, da mesma forma que eu aprendi há 40 anos. Não mudou nada disso. E o grande impacto que a criança tem em termos de educação é arrumar com todos esses cenários e alarmar, certamente, para quem tem obrigações, até protegidas de ensino, de pensar que tem que mudar alguma coisa. Porque senão perde-se as crianças, porque a escola é envelhecida. A escola não dá gozo, como eles dizem. A escola não é interessante, alguns aproveitam, outros não. Então chegamos àquele momento, com os seus 17, 18 anos, em que de facto ele não traz nada para ajudar a enfrentar o mercado de trabalho. Estas crianças, com estes elementos educativos, com estes procedimentos educativos, vão ter uma bagagem cultural muito superior à nossa e muito superior à nossa enquanto estudantes e até mesmo enquanto adultos.
e eles são um importante componente na forma de incluir socialmente também estas mensagens, mas vão ser crianças que vão ter orgulho em se sentir especialistas de algum modo relativamente a qualquer coisa. O que é o PIESA? Vai buscar 6 áreas, 6 temas fundamentais, são 6 meses, cada mês tem um tema. Para cada um destes subtemas temos áreas que são os temas semanais, que têm a ver exatamente com a mobilidade, com a consciência do ambiente. Eu passo aqui um pouco à frente mais em conceito. Podem ser estas, podem ser outras, podem ser outros temas. Podem ser outros temas até em função da propriedade das crianças. E o fundamental é que numa semana de trabalho, no tal subtema, vai haver um conjunto de atividades que vão captar a atenção da criança, se não todas, pelo menos 100%. Isto digo de brincadeira, certamente todas elas vão gostar de aprender a brincar ou de aprender com novas formas alternativas e independente da sua condição social ou cultural. O que é possível fazer com que essa, tanto se faz numa escolinha, numa zona urbana, da prefeitura de Beira, como se faz numa cidade, numa escola da zona urbana mais rica em termos de recursos, em termos técnicos. A semana começa com a introdução, um subtema que tem a ver com tal tema do mês, é introduzido por a LOR através de meios audiovisuais. Pode ser um filme, pode ser um documentário, pode ser um PowerPoint, pode ser uma banda desenhada. E isso vai ser um elemento interpretativo do professor, para que o professor possa trabalhar a sua abordagem às crianças. Ele sabe que durante aquela semana aquele é o tema que vai ser tratado. E ele deve preparar-se, porque ele próprio tem que perceber que tem ali a oportunidade de saber, pelo menos tanto mais crianças, no final dessa semana, sobre aquele assunto, mas é algo que ele, como adulto, pode preparar-se bastante melhor em termos de até lhe dar outro entusiasmo. A capacitação dos professores é também um outro momento interessante. A expressão literária, no segundo dia, sobre esse tema, tem a ver com oficinas de literatura, mas que pode ter a ver com versos, ou com poemas, ou com redações, ou composições, pode ter a ver com teatro, de forma que seja diverso, nem todas as semanas pode ser a mesma atividade, pode estudar essa atividade, mas a expressão literária pode ser trazida para o conhecimento do professor. O professor tem que avaliar aquelas crianças, tem que perceber o que é que ela tem dentro dela, e este processo vai permitir que a criança, de uma forma mais fácil, possa chegar ao professor com as informações que ele precisa para poder avaliar o professor. No terceiro dia, temos as expressões artísticas, que podem ser pintura, desenho, escultura, outras atividades que permitam criar na criança a inspiração, a motivação para poder mobilizar os seus conhecimentos em função daquele tema e, portanto, aumentar e chamar muito mais a sua intervenção. O quarto dia, que é a criatividade, tem a ver com vários cenários, pode ser construção Lego, que ele também desenvolveu. O Lego é algo que fez parte, dizia que muitas vezes era a minha lareira. Eu, quando era criança, era o que brincava, era uma espécie de Lego, as construções Lego. Não só porque eu tinha nos protetos que eu gostava de ter, não tinha, todos tinham, e eu ia para casa de outros amigos para brincar com os Legos porque eles tinham mais quantidade, mas aquilo que pertenceu de facto ao imaginário foi muito importante. E hoje em dia a Lego, especialmente eu não sei no Brasil qual é a tradição do peso do Lego, mas em Portugal e na Europa é muito grande, e então usamos o Lego através da LOR para as tais mensagens de construção, pode ser de organização de espaço, uma área urbana. Há vários cenários onde a construção pode de facto trabalhar, mas é na banda desenhada, na possibilidade, com a máquina de quadrinhos, cada criança poder neste dia fazer a sua história. Ir buscar as personagens, os cenários, porque temos um programa computador para isso, que depois é licenciado por todas as crianças, e vai-se buscar essa informação, a criança vai buscar essa informação e utiliza essas ferramentas para construir a sua banda desenhada de uma página sobre o que aprendeu nesses 4 dias sobre o tema. O quinto dia é o mais importante para as prefeituras, para os organismos envolventes em toda esta atividade, porque se o tema é sobre a água, justifica que essas crianças possam ter a oportunidade ou de visitar onde se faz das águas, ou receber a visita de um técnico da prefeitura que pode referenciar
as dificuldades em captar a árvore, a necessidade de a poder reutilizar, a necessidade de a conservar, e aí, com um cenário de uma semana de informação, a criança bebe essa informação. A criança vai entender quanto importante é essa informação, e em todos estes momentos, destes vários dias, nós temos jovens que vão ter que ser capacitados como formadores para trabalhar estas diferentes oficinas, estas diferentes atividades, que não pode ser naturalmente dedicado ao professor. O professor tem que estar naquele momento a aprender, a conseguir melhorar as suas capacidades educativas, mas está-se a criar a possibilidade de incluir jovens desempregados, ou jovens que tenham a ver com comunicação, que tenham a ver com expressão. Há várias áreas onde eles, de facto, podem ter um papel importantíssimo. E outras áreas que sejam visitas a jardins botânicos, seja levar um porco à escola, um animal à escola, uma galinha à escola. Isso cria um rebuliço na sala, mas certamente não vai criar numa semana de trabalho sobre a ruralidade ou sobre animais de quinta. E isto é extremamente importante porque isto agarra as crianças ao ensino e vai permitir que elas, de facto, ao fim daqueles seis meses, sejam embaixadores, sejam validados como embaixadores sobre um conjunto de mensagens que são extremamente importantes para os adultos e elas vão se sentir orgulhosos de poder, inclusive, partilhar em rede, porque temos estas crianças a possibilidade de comunicarem, de partilhar em rede, partilhar as suas posições, irem falar a outra escola com os seus 10 anos sobre o que aprenderam, ir falar para adultos, ir falar a associações culturais. É muito rico o potencial que este programa educativo pode fazer. Já fui falando sobre esta questão, certamente temos aqui as várias componentes do que é a inclusão social, o bem-estar. Portanto, o primeiro bloco são os indivíduos, as instituições e depois os próprios temas. Portanto, o impacto de ver a educação desta forma ou de outras, mas desta forma é de facto bastante grande e os benefícios são quase impossíveis de poder referenciar. Temos aqui o cenário dos objetivos do piloto que foi falado. Não falei do piloto. O piloto que está proposto à Rede Central Portuguesa é, de facto, identificar todas estas questões, poder interagir também com os atores locais, e os atores locais serão escolas, serão as entidades que vão poder estar envolvidas, os transportes, dos recursos naturais, dos resíduos, todas elas vão ser parte desses conteúdos. E, portanto, isto tem que ser pensado e é nesse trabalho que o primeiro piloto que logo propõe de 3 meses, é que esse trabalho possa ser feito com uma ou duas ou três prefeituras, mas que pode ser mais, porque o que se vai permitir é a interação, para que essas prefeituras possam dar muito do seu contributo em termos de informação. Quais são os recursos existentes tecnológicos, quais são aqueles que são necessários, quais são os recursos que são possíveis de ser candidatos a fundos estruturais, quais são as implicações que isso tem na própria gestão pública, porque a responsabilidade da educação nestes níveis etários é da prefeitura. Tudo isto pode ser trabalhado nestes 3 meses e obriga a colaboração destas várias entidades. Depois, de implementar a plataforma, é possível, os temas estão definidos, os custos por criança estão definidos, a possibilidade de envolver as entidades neste cenário que falamos atrás, em termos de novas empresas e indústrias criativas, também já está diferenciado. Já sabemos quais são os jovens, como é que os temos de formar para eles darem apoio a um plano de, eu calculo que são 400.000 crianças que existe na área metropolitana de Campinas, na faixa de 18 aos 10 anos, no ensino fundamental e sensivelmente 70 escolas. Portanto, estamos aqui a falar de um número que parece grande, mas que também é pequeno quando chegamos lá de uma forma mais rápida, mais fácil. A LORI temos parcerias para lá da Living Planet, é uma startup que nós estamos a apoiar, tem a Máquina dos Quadrinhos, tem a DIGMA, a OCIP, a Arte da Vida, evidentemente, mais algumas instituições e, curiosamente, estes três jovens que estão apaixonados pelo que estão a fazer, dão uma resposta a algo que eu costumo também dizer com alguma frequência. É que se a gente desenvolver o nosso trabalho com paixão, e certamente vocês sentiram isto como eu aqui falei hoje, mas a gente não trabalha dia nenhum na nossa vida. Nós não trabalhamos. Portanto, quando a gente faz qualquer coisa com paixão, de facto, não trabalhamos. Fazemos algo que nos satisfaz quando o dia nasce, quando o dia
só ao fim desse tempo. E elas devem estar a errar aqui. Eles, 3 jovens, vivem exatamente com essa intensidade. Estão neste momento no trabalho no Paraguai, a ser desenvolvido no Paraguai. É uma empresa que tem 3, 4 meses, ou 5 meses, mas que tem algo na mão que é, de facto, muito importante e que eles podem desenvolver em parceria, em interatividade nas redes sociais que eles próprios vão criar ao trabalhar não só o piloto, mas também a implementação dos projetos e depois, mais tarde, o próprio ajuste, porque estamos aqui a falar de tecnologia, estamos a falar de upgrades que podem ser feitos e que podem ser constantes e que podem ser, diria, muito mais dinâmicos à medida que a tecnologia avança. Tinha a dizer o que tinha a dizer, esqueci-me aqui de uma coisa que eu fui referir e depois não consegui. O livro que eu escrevi sobre o Plant Valley foi uma visão do que é que para mim era o Plant Valley em 2015. Isto foi há 2 anos, está atual, toda a informação que lá está. Eu depois hei de partilhar isso com vocês também, se conseguir depois manter a minha rede conectada com vocês. E uma das coisas que eu lá falo, eu fui sempre uma lâmpada científica e gostava muito do espaço de 1969, grandes estudos do nosso tempo, e para mim a cidade inteligente, mal eu sabia que ia envolver uma coisa destas, era uma cidade cinzenta, com naves espaciais em vários níveis, e robôs por todo lado. De facto, eles hoje eram controlados com os nossos smartphones. Nós hoje temos aqui um telefone, muito utilidade disso. Uma palestra que estive em Goiânia e uma professora da Universidade Federal veio dizer que o dramatismo da energia que se gasta hoje, eu sou consumista, a carregar o celular, multiplicado pelos milhões de habitantes que têm na cidade, a energia que tem, lá chegam uns números muito curiosos, e para agravar isso, depois as pessoas já começam a ter 2 celulares. Então, duplicou os números todos, o seu cenário dramático. Eu pedi muita desculpa quando fui avançar com a minha apresentação, eu sei, você vai perdoar, porque eu aqui, no meu celular, tenho uma máquina de filmar, tenho um gravador de voz, tenho uma máquina de escanear documentos, fotográfico, dados, recebe e-mail, computador, ou do laptop, filma, fotografa, faz lanterna e muitas outras coisas que a gente sabe que pode fazer com o celular. E se eu contar a energia toda desses equipamentos que eu tinha necessidade, o senhor nos está no caminho certo. De facto, o mundo prepara é exatamente o que eu falava com a construção popular. O que é que eu tenho hoje numa sala de estar, e era muito bom, no meu tempo era assim, no tempo, há 20 anos atrás, a gente teve uma grande estante com giradiscos, com cassetes, com CD-ROMs, era giro, ter aquilo era bonito, na sala, hoje em dia temos a música aqui, uma coisinha, precisamos disso e andamos com isso por todo lado. A cloud é de facto o que nós temos hoje e temos que usufruir isso. É a nossa informação está ao lado. Isto não faz sentido. O laptop é algo que vai acabar rapidamente. O que eu tenho que ter é chegar no determinado local, ter acesso à minha informação que está guardada no lado dele, descarregar no disco rígido e descarregar. E tanto pode ser a minha música, como as minhas fotografias, seja milhões, seja o que seja. E é neste cenário que nós temos hoje uma cidade inteligente. Falhamos, a nossa cidade não é mais uma cidade inteligente cinzenta. Isso é uma cidade natural, totalmente enquadrada no seu ambiente e é onde nós nos sentimos bem. E fundamentalmente que a gente tem tempo para nós como cidadãos. O que nós queremos dar com tudo isto é tempo para que eu não veja o que qualquer um de nós pode ver. Em São Paulo, uma coisa que chocou uma vez a caminhar a pé e ver os olhos todos, 10 pessoas que iam à janela, 10 no dinheiro. Portanto, para quantos milhões é um drama ter que passar 3 horas no ônibus para conseguir lutar, a sobreviver e para o seu espaço de trabalho. E depois lutar com os colegas. E depois lutar à tarde no mesmo sentido inverso. Que tempo tem essa pessoa para pensar que deve poupar energia ou que se tem que realizar? Não tem. E nós temos que dar, de facto, esse tempo às pessoas e procurarmos a qualidade de vida como aquilo que nós pretendemos fazer com as autoridades determinadas na área é dar tempo às pessoas, é que elas possam ter, de facto, a sua vivência num espaço, num ambiente mais natural e mais cuidado. E é aí, de facto, a gente olhou esse tal cenário das cidades inteligentes. Elas hoje são cidades inteligentes, são cidades normais, com passarinhos, com aves, com tudo isso, mas que a gente possa sentir-se muito. Muito obrigado a todos e quem quiser contactar, estejam à vontade. Tenho todo o gosto de contactar. Se alguém quiser alguma questão.
devo saber responder, quanto mais vocês dizer que não sei. Eu estava com a equipe de educadores universitários fazendo uma reunião rápida sobre o projeto. E a gente estava assim, meio de concreto, porque é um projeto que tem, que na verdade apresenta um caminho, né, onde você consegue evoluir em todos os sentidos. A criança, a comunidade, a escola, o poder público. Então a gente estava conversando um pouquinho rapidamente sobre isso. E para nós, assim, como educadores, é uma coisa de um trabalho muito importante, né? Só para entendimento, assim, onde que a gerência de educação poderia aqui entrou, né? A gente fez algumas reuniões do Skype com a Deise, porque nós temos já um trabalho desenvolvido com as escolas na questão da mobilidade urbana, da educação para o trânsito, e daí a possibilidade de nós fazer esse piloto com uma das escolas que fazem parte do nosso programa, né? Então foi aí que a gente se inseriu um pouquinho. Claro que é um projeto muito maior do que o projeto piloto, mas seria o início de uma conversa, né? Então, assim, antes de abrir as perguntas, eu queria agradecer pela sua disponibilidade de vir e explicar, né, sobre como é o projeto, como na verdade é a relação que vocês fazem com todos os parceiros e todas as possibilidades. Então, conversando aqui com o Marcos também, que é um projeto assim, que contempla a cidade como um todo, não só na área de transporte, de educação, mas a cidade como um todo, né? E eu vou providenciar todo mundo da lista, vocês sempre os contatos de todos, e daí dentro da rede, assim, vocês têm a possibilidade de mais falar também. Nós temos representantes aqui de outras cidades, dos conselhos municipais, do grupo de ciclistas, que são nossos parceiros aí nas ações educativas, né? Então, acho que tem um público que tem toda a possibilidade de discutir várias coisas dentro do que você apresentou. Eu até queria colocar para vocês, era surpresa, mas eu acho que vale a pena colocar agora. Nós temos outros parceiros e outros projetos. Então, um outro parceiro da área tecnológica, nós estamos criando um portal. Então, dentro desse espaço, já vai contemplar os projetos das Smart Cities, do VIESA, e também rede social das cidades que nós estamos fazendo a proposta. Então, cada pessoa que tiver, a gente vai cadastrar, né, enviar um convite, então vai poder ali trocar informação, inclusive a tendência é que essa rede de serviço social cresça, para, por exemplo, quando surge uma oportunidade de trabalho, vai se criando toda a rede de relações já no contexto das Smart Cities e do projeto educacional. Então, aí dentro pode ter subgrupos para discutir conteúdos, por exemplo, do pessoal educador. Então, isso aí já está, a gente já está no domínio, né? A gente tem um provedor, então é totalmente independente, todo mundo sabe, depender de Google, de Facebook, dentro do nosso provedor, né? E aí a gente, por isso que é importante todo mundo que assina a lista deixar lá o e-mail, vai receber via e-mail o nosso convite, né? E começar a instalar o Skype, porque, assim, no computador, porque aqui todos nós nos reunimos em Skype. Então, quem quiser conversar em tempo real também vai ter essa condição. Aí a gente colocar o seu. Aqui, em termos físicos, eu até estava numa palestra também e eu disse, todos falavam falou que era de Nova Iorque, sou da Europa, mas até já está complicado, de facto, a gente está numa modalidade. E eu posso dizer que às vezes eu ando às 4 horas da manhã, mas eu não tinha conseguido por exemplo. Não custa nada, para mim é bom, tem que estar envolvido nesses projetos, mas a interpolaridade, claro que não é assim, sou uma pessoa que descansa, vai para casa, dedica tempo à casa, onde nós estamos bem, mas que também descansa e tudo bem, mas que durante o dia não tem horas, portanto, a atividade que nós temos é muito grande, com todos estes projetos, a Living Planet tem cerca de 130, 150 metros, espalhado todo mundo, e estamos em contacto real quase todos os dias. Portanto, é muito importante vocês também sentirem que fazem parte desse mundo, todos fazemos, mas de qualquer modo, aqui fisicamente, a OCIP, a Água da Vida, vai, sem dúvida, poder fazer interações, posso trabalhar com estas associações que a Débora, mas eu estou presente 24 horas por dia, quando necessário, é só eu conseguir encontrar aqui na agenda e conversar. Mesmo a Débora, há questões particulares, que às vezes posso assistir, os
vossos organismos, das prefeituras, aquilo que entenderem, estamos disponíveis e através aqui do auxílio é sempre que está a resposta. E agradeço aqui à DECA e à EDEC, a oportunidade também de fazer. Poder cá vir conversar e comunicar estas coisas. Alguém tem uma dúvida? Quer fazer uma Faço uma colocação, a gente havia conversado, né? E conversávamos antes também. Eu entendo que é um projeto muito interessante, né? Mas é uma amplitude muito grande. O ideal disso aí é uma apresentação para os representantes da região metropolitana de Campinas e houvesse um convencimento, apesar das dificuldades que a gente sabe que são muitas, mesmo em tempo de absorver um projeto dessa dimensão, mas o caminho talvez fosse esse, uma vez que a gente entende que essas mudanças são necessárias e elas precisam ser feitas, né? O tempo a gente discutia aqui também, qual é o tempo que vai ser feito isso aí? Depende da vontade política, que hoje tudo é a vontade política, mas tem que ter esse convencimento. Eu entendo que isso teria que ser feito um convencimento a nível de região metropolitana, uma vez que hoje tem um órgão que congrega todos os municípios desta região metropolitana, para que eles pudessem ter um interesse. E essa que eu vejo, né? E é um programa de uma dimensão tamanha que eu acho que teria que ter uma apresentação desse nível também e tivesse também uma capacidade de conhecimento muito grande para que isso aconteça. Sem dúvida, e o nosso trabalho está a ser feito em várias categorias, pelo menos eu tenho esse entendimento. E veja todo este projeto como um copo de água. Pode ser muito grande, mas pode este também. A gente deve conseguir ver, ou deve ver, ou está interessado em ver. Portanto, vejamos a tecnologia assim, ela está lá, ela existe. Não estamos a falar em invenção, não estamos a falar em algo que tem que ser. Não, é algo que existe e pode ser encontrar. Sem dúvida nenhuma que a natureza da abordagem que possa ter será diferente de São Paulo, ou de São Paulo. A base é mesmo, a água é mesmo, vamos andar a analogia do copo e, sem dúvida nenhuma, que é a área metropolitana.